para gravar, eu tenho basicamente tudo que eu preciso, só que eu não posso criar muitas salas, eu só posso criar essa. Então, por exemplo, a sala do Cris vai ter que ser uma outra sessão diferente, com outro ID diferente, com outro número diferente, com outra senha diferente. E ele que vai ter que criar de um por um, tá? Então, ao acontecer isso, basicamente, a gente tem essa dorzinha de cabeça. Só um minuto. Sobre vírus, tá? A gente já adianta de cara. Deixa eu só passar ela aqui um pouco mais para frente. Tem uma seta desnecessária aqui. Pronto. A quinta aula é sobre vírus e a sexta aula é sobre Linux, tá? Sobre distribuições Linux, especificamente sobre isso. Então, na sexta aula, geralmente eu gosto de passar uma atividade mais extensiva para que vocês comecem a interagir entre vocês. Então, preparem-se aí para um seminário ou algo próximo disso, para termos algumas apresentações, para que vocês saiam da caixinha de vocês, tá? E aí, talvez elas sejam apenas presencialmente. Então, se você vai apresentar em determinado dia, você vai vir para apresentar. Ok? Então, iniciando aqui nossa aula, o principal paralelo que eu traço nessa aula sobre vírus é que todo mundo aqui já deve ter tido algum problema com um. O pessoal que está aqui no presencial, que nem todo mundo está com o chat aberto. Quem já teve problema com vírus, ou no computador ou no celular, pode levantar a mão. Podem admitir. E o pessoal que está de casa pode digitar também se já teve problema. Tá? Aí vocês podem parar de falar de Inglaterra e responder se vocês tiverem um problema com vírus. Eu vou levar uma pessoa comigo hoje. É o quê? Enfim, só que o que eu quero dizer com isso? Vocês dizem que tem problemas com vírus porque vocês não sabem as nomenclaturas corretas dos programas que infectaram vocês. A maioria de vocês não teve problema com vírus, teve problema com outro tipo de programa. O vírus é só como se fosse uma nomenclatura habitual para as pessoas para se referir a um programa malicioso que infecta o seu computador e de alguma forma te dá prejuízo, de alguma forma te dá trabalho, de alguma forma atrapalha a sua vida. Isso aí é o que a gente define como vírus, mas basicamente o vírus é um exemplar desses programas. Vamos seguindo aqui adiante, nosso conteúdo programático. O que são vírus, tipos de malwares. Eu daqui para o meio da aula vou começar a chamar de malware mesmo, porque malware malware para malware é a mesma coisa. Segurança do sistema operacional, os antivírus também vai ser um assunto legal para a gente debater hoje. Essa parte de gerenciador de senhas e backup a gente vê conforme for o andamento, porque a gente já perdeu aqui um tempinho de aula por causa do Zoom. Mas isso já foi resolvido, tá? Aparentemente, na próxima aula a gente não vai ter esse problema, porque Chris Elton demorou, mas deu bom. Velhinho, né? Se ele fosse um pouquinho mais novo, talvez ele estivesse mais rápido. Então, seguindo aqui eu já tenho exemplos de malwares, vários exemplos. Às vezes a gente conhece um desses, às vezes a gente já teve contato com algum desses, mas não vou ficar me desprendendo. Isso daqui vai ser a nossa principal discussão de hoje. Por quê? Porque todo o nosso contato com vírus, entre aspas, vírus, na verdade não foi com vírus mesmo, foi sempre com um malware, um tipo diferente dele. Tá? Nossa definição de o que são vírus. O professor pegou fama no meu Insta. Já... Como? Oi? Não foi no teu não, Moisés? O Jefferson é tu? Oxi. Que negócio é esse? Eu tô com medo desses negócios de pegar fama nos Insta dos outros. Enfim, o que são vírus? Vírus são programas, tá? Não se enganem, são programas simples que são criados por alguém com algum intuito, só que o intuito do vírus é só ser prejudicial. Basicamente, se eu estou aqui, sou um programador, conheço um pingo de lógica de programação, eu posso criar um looping e fazer com que um computador perca sua memória ou então comece a trabalhar exaustivamente em alguma coisa desnecessária. Eu posso fazer, por exemplo, um vírus que toda vez que o meu computador tem alguma ação, eu adiciono mais informações da memória RAM dele, vou sobrecarregando a memória RAM dele e do nada ele trava. Isso é um exemplo de vírus. Mas qual foi o meu intuito com isso? Nenhum, só ser chato. Basicamente, quando você cria um vírus, você só quer prejudicar uma máquina. Você não quer fazer nada com informações, você só quer ser literalmente chato. Os vírus em si, isso era comum que nos anos 2000, 2010, 2015, porque, nossa, devia ser muito divertido para alguém fazer esse tipo de coisa. Mas migraram as pessoas que eram focadas nisso gradativamente para os malwares, porque o malware sim tem um intuito dentro da tua máquina. Por exemplo, se eu infecto alguém com um malware, não é porque eu quero só acabar com o hardware dele, não é porque eu quero fazer com que ele reinicie o sistema operacional dele, não é porque eu quero fazer com que ele fique desligando, desligando e desligando. Eu quero só as informações dele. Eu quero conta de banco, eu quero senha, eu quero tudo que eu puder de informação positiva dessa pessoa para eu ter algum motivo de realmente criar algo tão trabalhoso. Então, o malware é considerado todo programa, seja ele de computador, celular, enfim, a plataforma não importa, que se reproduz de forma individual
sem consentimento do aparelho e com um intuito por trás, com algum motivo, com alguma motivação. Aqui tem um paralelo de um para o outro. Eu posso considerar o vírus de computador como, de fato, um malware, tá? Porque o vírus, ele é só um programa que se espalha e o intuito dele é só, de fato, te dar dor de cabeça. Agora, o malware, não. Tem alguns exemplares aqui, a gente vai ver alguns nessa nossa apresentação, os Edgewares, os Ransomwares, os Rootkits, Spywares e outros. A maioria das pessoas que teve problema com um vírus, entre aspas, de novo, teve problema com o spyware e nem sabe, tá? Então pode ser que tenha coisa sua aí na internet que você não faz a menor ideia, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. E o vírus é só um software malicioso que se espalha infectando arquivos, da mesma forma que um vírus biológico, daí a analogia para o nome, e também sem nenhum propósito claro, tá? Eu só digo uma coisa, não diga nada. Pessoal do chat, quando vocês quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta, vocês coloquem ela entre aspas, tá? Tipo assim, como eu vou colocar um exemplo. Entre aspas não, entre asterisco. E aí eu vou saber que é algo para mim, beleza? Para eu não ficar lendo o chat toda hora e tendo algumas mensagens, tendo algumas informações que não são tão interessantes e também não vou ficar enchendo a paciência de vocês não ficarem escrevendo nada. Vocês podem continuar na resenha de vocês aí à vontade. Então, vamos para os tipos de malwares. A gente vai ter uma listagem aqui com 4, tá? Os 4 principais. O primeiro dessa nossa conversa é o cavalo de Troia, o Trojan. O Trojan era muito habitual, acho que da gente ter problemas com ele lá no começo da nossa, como eu posso dizer, da nossa possibilidade maior de ter computadores, entre os anos 2000 e 2010, quando ficaram realmente mais próximas do grande público, quando as máquinas começaram a ficar mais baratas. Então, o que é um Trojan? Um Trojan é um arquivo, independentemente de que tipo de arquivo, que entra na sua máquina se disfarçando de outra coisa. Então, por exemplo, eu entro no Baixa Aqui, um antro de Trojan, o Baixa Aqui é um antro de Trojan. Baixo algum arquivo por lá e naquele instalador, ele começa o processo de instalação do programa que eu queria. No caso, eu queria, sei lá, um pacote do Office de graça. Fui pelo Baixa Aqui, peguei ele, e dentro desse mesmo pacote vieram algumas outras informações, vieram alguns outros programas. Nada impede que, dentre esses, eu tenha um cavalo de Troia que disfarçou de um programa para começar a ter os meus dados, para entrar na minha máquina e me infectar. Eu tenho sequestradores digitais, isso daqui, historicamente, nos anos 2000 mesmo, no início da computação, você programava alguma linha de código, procurava diretamente no computador da pessoa, no computador que você infectou, o arquivo que era mais utilizado, é só um arquivo de log. Todo dia que você mexe num arquivo de texto, ele ia direto para esse arquivo que era mais utilizado, infectava ele e começava a mandar mensagens toda vez que você tentava abrir esse arquivo, dizendo uma conta para você depositar uma quantia em dinheiro para você ter aquele arquivo liberado para o uso de novo. Imagine você que isso ali é o teu TCC, é o trabalho da sua vida, e você teve esse desprazer de alguém acabar infectando e sequestrando o teu arquivo. Isso daqui fazia o povo arrancar a cabeça e os cabelos da cabeça e tudo mais. Mas hoje, como a maioria da gente tem backups do mesmo arquivo, tem 10, 15 cópias do mesmo arquivo, então isso não acontece mais com tanta frequência. Na verdade, até me arrisco a dizer que nenhum de vocês viu isso na vida, ou ouviu falar sobre isso, porque entra em desuso. O verme, que dentre os malwares é o que tem mais utilidade fora, né, a ideia de você espalhar e se infectar em uma máquina, porque ele pode ser usado para buscar por falhas de sistemas. Assim que você instala o verme, ou você tem um contato com esse tipo de arquivo, com o worm da vida, ele percorre todo o teu sistema operacional, percorre todo o programa em que ele é instalado, vendo falhas e tentando usufruir delas. Mas nada me impede de pegar um exemplar de verme e, para mim mesmo, testando o meu sistema, testando algo que eu programei, instalo e vejo quais são as portas que estão abertas, quais são as portas que me permitem comunicação que eu não gostaria. Instalei o verme, vi quais são, depois eu removo ele, depois eu formato aquele programa em si e eu consigo, de fato, saber quais eram os problemas daquele meu programa. Algumas empresas, elas usam esse método de teste com verme antes de lançar o sistema operacional, antes de lançar a plataforma que eles querem, a plataforma que eles gostariam de trabalhar. No caso, se, por exemplo, a PS1 fizesse esse tipo de teste antes, a gente não teria problemas tipo 2015, 2016, com ela caindo toda hora por ataques de hackers. Quando a pessoa geralmente ataca uma máquina, é porque tem algo, alguma porta nela que está aberta que permite comunicação massiva. E aí você só faz isso, começa a mandar informação, informação, informação e acaba caindo. Professor, os vírus que tem nos computadores são os mesmos que tem nos celulares?
Não necessariamente os mesmos, tá? Eles podem causar as mesmas coisas, mas não são os mesmos porque geralmente são sistemas operacionais e modelos de sistemas operacionais diferentes. Na nossa primeira ou foi na segunda aula, eu falei que o Android era Linux, lembram disso? Então, como é que eu vou infectar um Linux sendo que meu vírus foi criado para Windows? Não conversam, não são sistemas operacionais que funcionam da mesma forma. Então, eu teria que criar uma outra forma. Mas, aproveitando que você me deu o paralelo da ideia dos celulares, quem já teve problema com vírus no celular? Pode levantar a mão. Eu vou até levantar aqui para, né? Aí. Temos as 3, 4 pessoas. Mas vocês viram que foi bem menor a quantidade das pessoas que levantaram a mão quando disseram que tinham problemas com vírus. Aqui, quando eu perguntei, uns 10 levantaram a mão. Aí foi pro geral. Comigo? Ah, tá. Só um minutinho. Eu volto já para responder o resto da dúvida. Eu não vou chegar a dizer que é mais difícil pegar um vírus para celular do que pegar para um computador, porque sei lá o que foi que você fez. Você pode ser um coleguinha muito ousado. Mas, na minha opinião, só pega quem quer. Ok? Porque o teu sistema ele vai pedir várias e várias... tem um cachorro latindo aí. Deixa eu mutar aqui o pessoal. Pronto. Eu mutei aqui, porque às vezes tem um áudio de alguém aí e tal, e não nem queria, mas se você quiser, depois eu te desmuto. Pronto, voltando aqui para nossa lógica. Se eu tenho, por exemplo, um celular e eu quero instalar alguma coisa nele, você instala por onde? Pelo gerenciador de aplicativos que já é nato daquela distribuição. Se é pelo celular, se é um Android, você vai pela Play Store. Se você usa um iPhone, não sei nem o nome da loja de aplicativos. O pessoal que usa iPhone, se quiser me ajudar, como é que é o nome? Apple Store, pronto. E aí, se você instala por lá, gente, não tem risco de você pegar um vírus por lá, porque aqueles aplicativos são testados antes, nenhum deles entra naquela loja sem, de fato, ter uma equipe por trás que teste e veja qual o motivo, qual o intuito dele. Agora, se você é um coleguinha que baixa os aplicativos por fora daquela plataforma, o famoso instalar no Android por APK, você não sabe a procedência daqueles arquivos. Você achou num site porque você quer jogar sei lá, num LG Pocket, o Free Fire. Aí você baixou o APK disso para conseguir rodar. Primeiro que teu celular não serve para isso, tá? Se você está com o LG Pocket tentando fazer esse tipo de coisa, não é uma boa ideia. Segundo, você está baixando de uma outra origem. O celular até te pergunta, você vai acabar instalando aplicativos de outra origem aqui. Você tem certeza disso? Você marcou? Tenho, eu quero. Beleza. E aí? É a mesma coisa de eu sair clicando em uma porrada de vírus aqui, sem olhar o que é e executando todos esses arquivos no meu computador. Tá? É muito mais difícil você pegar um vírus para celular por causa disso, porque você já tem uma Play Storezinha que é bem cômoda, se você usa só os aplicativos que tem lá, não tem erro. Agora, se você usa de outros meios, aí fica complicado. Você que nada sei, oi povo, pronto. O nosso outro exemplo de malware é o espião, o spyware. Esse daqui é o que a maioria das pessoas se infecta e não sabe, tá? É hora das enquetes diárias. Quem aqui já teve um problema do computador ficar gradativamente mais lento, assim, tipo, do nada, de um dia para o outro, ou naquele momento mesmo que você está usando, ele fica mais lento, e você abre o gerenciador de tarefas e não tem nada aberto. Alguém já teve esse problema? Pronto. Às vezes você teve um contato com esse tipo de malware e nem sabe, porque eles não se instalam necessariamente a um programa, é um arquivo que você tem contato e acaba fazendo com que abram algumas portas no teu sistema operacional e ele começa a capturar informações. Às vezes o spyware também pode ser adaptado como uma máquina zumbi e você nem sabe, mas a sua máquina serve como um meio de ataque para outro local. Eu não sei se vocês lembram do John, era o nosso coordenador antigo, ele se gabava de ter 150 máquinas zumbis, máquinas que ele infectou com o spyware, com um malware, mandou para celular, computador, pode ser de aluno, pode ser de qualquer outra pessoa. E toda vez que ele precisava, por exemplo, fazer um ataque a um site, ou fazer um teste se aquele site tem um problema ou não, ele só fazia com que essas máquinas fizessem isso por ele. É perigoso? É estranho? Ele poderia ser preso? Com certeza. Mas fica aí como um exemplo de um uso para o spyware, de um uso para esse tipo de malware.
Vamos seguir aqui para as nossas opções de segurança natas de Windows. Isso daqui é uma interface do Windows 10, tá? Que é a central de segurança do Windows 10. Isso aqui é como se fosse um micro antivírus, um micro antivírus mesmo, porque ele vai te permitir fazer um controle, vai te permitir ajuste de firewall, ele vai te permitir fazer as suas varreduras, só que de forma bem podada e bem básica. Mas não deixa de ser uma opção aí para quem não quer instalar um antivírus na sua máquina, porque a outra opção é realmente apelar para eles, para os nossos belíssimos antivírus. Se você não sabe até hoje o que é um antivírus, é dia de explicar, mas duvido muito que alguém aqui que use o Windows não saiba. Quem aqui tem um Windows, quem aqui usa um computador com Windows em casa? Pode levantar a mão do jeito que o tio Maurício veio. Pronto, tem umas 4 pessoas. Vocês usam antivírus? Algum de vocês usa? Se eu fizesse essa pergunta 5 anos atrás, todo mundo que usa o Windows levantaria a mão. Eu uso esse porque eu acho melhor. Eu até pago por um antivírus. O pessoal que paga por antivírus é muito meme. Muito meme mesmo. É que nem o povo me zoando porque eu pago pelo Spotify. Não, uso um craqueado, professor. Né? Eu pago feliz. Mas o que é um antivírus? É um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de softwares maliciosos como vírus e worms. Isso daqui, na definição, é belíssimo. Você olha assim, nossa, ele serve para isso, vou instalar. Tenho medo no meu computador. Mas, na prática, às vezes o seu antivírus é pior do que um vírus. Tá? Porque, vamos dar uma olhada aqui no nosso gerenciador de tarefas. Eu gosto dessa aula mostrando essa aba. Já viram um gerenciador de tarefas alguma vez na vida, né? Não, se não viram, beleza. Se eu clicar com o botão direito na minha barra de lançamento, isso aqui é barra de tarefas, eu acho. Aqui para Linux é barra de lançador. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho acesso ao gerenciador de tarefas, ou se eu fizer o atalho Ctrl Alt Del, eu tenho ele também aqui através desse ícone. Cliquei e eu abro esse gerenciador. Para que ele serve? Ele é o equivalente no Linux ao gerenciador também que nós temos lá, e aqui você serve para matar processos, para fechar programas de uma forma abrupta, tá? É tipo como se eu tivesse com pressa e quisesse desligar essa máquina no dedo. Apertasse ela aqui, ela seria forçada a desligar. Aqui eu tenho uma listagem dos programas que estão abertos, tá? Que são processos, na verdade nem são os aplicativos, são os processos. E eu tenho os aplicativos em si. E aqui eu tenho os que estão abertos na minha máquina. Eu tenho 2 abas do nosso Google Chrome, tenho o Zoom e tenho o Meet Controls, que é o controle que eu tenho do meu Zoom para começar a colocar o pessoal em sala e afins. Pronto, esses aqui são os nossos aplicativos abertos. No gerenciador de tarefas do Windows 10, eu não tenho todas essas guias. Tudo isso está resumido num só, onde eu tenho os aplicativos com o nome, os processos embaixo, a quantidade de memória RAM que eles gastam, a quantidade de internet que eles estão consumindo naquele exato momento. Eu tenho uma listagem bem mais clara. O que eu posso fazer? Se eu tivesse algum programa aqui aberto travado, ele mostraria que não estava executando ou que estava com alguma dificuldade. Eu clicaria nele e finalizaria a tarefa. E ele forçaria esse programa a fechar. Quando eu clico em processos, eu tenho a maioria desses programas aqui, esses 4 vão estar listados com outra nomenclatura, porque o nome do aplicativo é diferente do nome do processo dele. Eu tenho quem é responsável por esse aplicativo, aqui eu tenho administrador, que é o usuário, e tem o próprio sistema. Então, esses aqui são os processos que o sistema operacional precisa para rodar. Depois disso, eu tenho a quantidade do meu processador que está sendo utilizado para cada um deles. Então, eu tenho 16% aqui, 3% a 2% aqui, e nem é tanta coisa, viu? Eu estou aí com 80% do meu processador livre para utilizar. Maravilha, no meu computador não é assim. E aqui é a memória RAM, tá? Nesse computador, se eu não me engano, eu tenho 4 GB de memória RAM. E eles estão divididos na forma como está sendo utilizado. Daqui para cá eu devo ter, não sei, uns 180 megas. Daqui para cá eu devo ter mais ou menos uns 600. E daqui para cá eu devo ter aí mais 1 GB, 2 GB. Digamos que do meu computador, metade da memória RAM já está sendo utilizada só pelos 2 aplicativos que eu tenho aberto aqui. Pronto. Isso eu não tenho um antivírus. Eu fiz uma listagem de todos os aplicativos que estão abertos, todos os processos, e eu tenho 2 GB aqui. Tá até tranquilo para mim, porque meu computador opera muito mais no vermelho do que esse. Mas se eu tivesse um antivírus agora, nessa máquina, eu garanto para vocês que no meio desses processos ele estaria aqui, lá para o quarto colocado, numa quantidade de kbytes que ele estaria utilizando, com 120 mil kilobytes sendo utilizados, sendo equivalente aí a, não sei, uns 15% da sua memória. Mentira, um pouquinho menos do que isso da sua memória RAM, só para esse aplicativo estar aberto.
Agora, se é um antivírus fazendo uma varredura, ele vai triplicar essa quantidade de memória que ele precisa. E é um programa que vai gradativamente deixar o seu computador mais lento. Se você tem um computador meio zoado e está fazendo uma varredura completa de sistema no antivírus, meu bom, se prepare aí para deixar ele trabalhando e fazer outra coisa. Vai lá fazer seu Nissin, vai lá fazer sua janta, vai, sei lá, mandar mensagem para o crédito no WhatsApp, porque vai demorar. Vai demorar, e depois que ele encerrar essa varredura, se ele ainda tiver algum processo para fazer, de enviar alguma coisa para a quarentena, ele vai demorar um pouquinho mais. Para quê? Essa questão de segurança eu pergunto para vocês. Porque a gente tem uma ilusão de que isso é o suficiente. Se eu faço a varredura completa no meu sistema, eu vou encontrar todos os arquivos que ele considera como vírus. E depois ele vai apagar todos eles. O antivírus é o meu herói. Não funciona assim, tá? Voltar aqui para a apresentação. Como é que ele funciona? Ele faz uma comparação na biblioteca dele e começa a entender se aquele aplicativo é considerado ou não considerado um vírus diante do que ele tem lá descrito na biblioteca. Minha biblioteca diz que esse arquivo aqui é um vírus, vou apagá-lo. Esse daqui eu não tenho certeza, vou mover para a quarentena. É assim que ele funciona. E aqui eu tenho uma listagem dos principais antivírus utilizados. Eu não falo no Brasil, aqui é no mundo mesmo. Não sei o que o Avast está fazendo aqui. Antigamente, quando eu falava de Avast, o pessoal já ria. Mas é porque vocês não usam, vocês não vão saber o que essa marmota faz. Do nada, sei lá, no meio do seu joguinho na madrugada, naquela partida de LoL, que tem 2 horas e meia, o antivírus dá um grito. Uma ameaça foi detectada. Tua mãe que estava dormindo pula da rede. Tu que estava tranquilo no jogo, vale, meu Deus do céu, meu computador, o que está acontecendo? Isso quando ele não está só atualizando. Eu não me lembro qual é a expressão, qual é a frase que ele fala. As noções de vírus foram atualizadas. É tão alto quanto a outra. Do nada. Isso aqui é muito chato, inclusive. O primeiro lugar é o Kaspersky, é um antivírus muito bom, acho que a maioria das empresas que demandam e que usam Windows acabam utilizando ele. Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Todo antivírus bom tem uma versão paga e uma gratuita, tá? O Avast é horroroso e tem uma versão paga e gratuita. Mas, se é para indicar algum deles, eu indico o Kaspersky. Nem que seja a versão básica dele, a versão gratuita dele, ainda vale mais a pena do que todas as outras, tá? Mas esse ranking aqui está dessa forma por um motivo. E a minha pergunta para vocês é: o que vocês acham que faz um antivírus ser melhor do que o outro? É essa hora que ninguém me responde, porque vocês gostam de incentivo e eu gosto de apostar. Então, valendo a pontuação da atividade de hoje, na opinião de vocês, o que faz um antivírus ser melhor do que o outro? Se você me responder, você não faz atividade. Eu limpo lá o seu Google Sala de Aula de hoje e você fica com essas duas sem precisar fazer. Às vezes um gasta mais do que o outro, mas isso não faz um ser de fato melhor do que o outro. Assim, pode ser, tipo, na minha opinião, também seria uma boa resposta, mas tem algo a mais. Tem uma coisinha a mais. Como não tem muita gente tentando responder, deixa eu ver aqui. O pessoal do chat ainda está no universo paralelo, tendo outras conversas aqui. Agora valendo as atividades dessa semana e da próxima semana. E na próxima semana a gente tem 2 aulas. Você está livre aí de 3 dias de atividade. E eu já falei exatamente a palavra durante a minha explicação. E é uma palavra. Repete. Ai. Programação? Não. Mais 2 segundinhos para apostar algo a mais. Valendo. Deixa eu ver. Valendo a frequência da semana que vem. Você não precisa vir à aula. Essa minha cara aqui não é de segurança, tipo, nossa, eu sei, tenho certeza que eles não vão acertar. Não é por isso, não é porque eu gosto de apostar mesmo. Dou maior valor. Porque aqueles joguinhos que tem aqueles botõezinhos de cápsula para você apertar e ver se sai alguma coisa legal, eu gasto dinheiro naquilo. Se tivesse um cassino no Brasil, rapaz, eu adoraria ir lá. Fazer o gozo. Apostar é divertido, sério, apostar é divertido. Repete a pergunta, por favor. Eu perguntei o que faz um antivírus ser melhor do que o outro. Tem alguma coisa que faz um antivírus ser melhor do que o outro. E é uma definição, é uma palavra que eu já falei durante a minha aula aqui. Não, o Teves perguntando qual a pergunta é muito meme da Praça Nossa, que tinha um carinha que imitava o Carlitos Teves e ficava lá pergunta o tempo todo, mas enfim, referências antigas. Bom, acabou o tempo, ninguém respondeu.
A palavra é... Agora eu me senti o Silvio Santos. A palavra é biblioteca mesmo. Eu sabia. Porque quanto maior a sua biblioteca, mais você conhece sobre o que são vírus de fato e o que não são. Se o antivírus tem uma biblioteca muito boa, assim que ele entra na tua máquina e ele começa a varredura, ele vai encontrando tudo que ele achar como vírus e vai excluindo. Se a biblioteca dele é ruim, ele não vai reconhecer. Então, enquanto um vai reconhecer, o outro nem sabe que é arquivo aquele e ele passa batido. E deixa aquele vírus continuar na sua máquina. Tá? O processo é: excluo o que eu reconheço na minha biblioteca e o que eu acho potencialmente perigoso, movo para a quarentena, porque o antivírus atualiza todo santo dia, porque todo dia tem vírus novo sendo lançado. Então, quando ele atualiza num dia, pode ser que aquele arquivo que esteja na quarentena, ele já comece a considerar como vírus. Se não, continua na quarentena. Diga. Na sala? Tu tá no grupo do WhatsApp agora, né? Eu vou te mandar de novo o link, aí tu só clica nele e pronto. A professora não estou conseguindo entrar na aula. Não estou conseguindo entrar na aula. Pronto. Mandei de novo, Arley. Estava só mandando o link aqui. Vamos continuar. Outra parte interessante, porque a gente viu aqui as soluções brutas, quando você já está com um problema, que é você mexer na sua central de segurança do Windows e fazer suas varreduras, ou você instalar um antivírus para fazer isso de uma forma mais, como eu posso dizer, mais densa, encontrando mais arquivos, inclusive. Mas e o pré? E o que você pode fazer antes de ter um problema viral? É fazer um backup, tá? Acho que vocês sabem o que é um backup, né? Às vezes a gente sabe porque o nome é corriqueiro, a gente escuta todo santo dia alguém falar sobre isso. Mas você tem alguma definição de backup? Salvar arquivos? De fato é. Mais alguém? Mais alguém? Oi? Oi? Recuperar? Dá para juntar as duas. Você falou mais alguma coisa também? Uma cópia também? Tem uma definição bem boa, que é uma cópia de segurança, onde você opta no momento que você cria ela e dali em diante, no momento em que você tiver algum problema, você pode recuperar o seu sistema operacional, os seus arquivos, diante da cópia que você tinha. Você faz backups de sistemas operacionais completos, você faz backups de arquivos. À medida que você pode fazer um backup de um computador, você pode fazer backup do seu celular, pode fazer backup de tudo. Inclusive, indico, tá? E tenham mais de um. Tenha um online, um na sua nuvem, um no seu drive, e tenha um remoto, um no seu pendrive, um no seu HD externo, para que tenha aquele máximo de segurança sobre isso. No nosso sistema operacional Windows, como é que a gente cria um backup? A gente vem aqui no nosso painel de controle, tem aqui a opção de fazer backup do computador. Esse seria um backup do sistema operacional, tá? Tá aqui o backup não foi configurado, porque eu não configurei de fato. Vou clicar aqui em configurar backup. A primeira coisa que ele vai fazer é me pedir imediatamente que eu conecte alguma mídia externa nesse computador, porque não tem o menor sentido eu fazer um backup de um sistema operacional no próprio sistema operacional. É até inocência, porque beleza, fiz um backup dos meus arquivos, Maurício, ótimo. Onde? No meu computador. Beleza, se infectar o computador, infecta ele e o backup. É um momento inocente. Então, se eu tivesse aqui conectado um pendrive com uma quantidade ok de memória, 16 GB no mínimo, tá? Porque a gente está falando de um sistema operacional Windows, ou um HD externo, ele apareceria nessa listagem e eu clicaria nele, depois em avançar e fazer o restante das configurações. Quando você cria esse arquivo de backup, ele é um arquivo bootável. O que significa? Significa que você pode inicializar o seu sistema operacional por ele. Se você colocou ele no pendrive e teve um problema de vírus nesse computador, você inicia o seu sistema operacional pelo pendrive e vai dar tudo certo. Como é que faz isso, Maurício? Na tua tela de inicialização, assim que o teu computador está carregando, você vai apertar ou F12 ou Delete no teu teclado, e aí ele vai direto para a tela da BIOS, tá? E lá na BIOS você especifica, quero iniciar meu sistema operacional pela mídia externa, que ou é o HD externo ou é o pendrive, e aí vai dar tudo certo. No celular também, vocês vão na guia de configurações do celular de vocês, vai ter a opção de segurança e lá vai ter as opções de você criar backups. Só que os backups do celular, eles podem ser de sistema operacional ou de arquivos, e quando é do sistema operacional, nem é tão, como posso dizer, usual, porque o que ele vai gravar? Ele vai gravar só os aplicativos que estavam instalados no momento em que você usou. Então, se eu fizesse um backup hoje do meu celular, na próxima vez que eu tivesse, se eu comprasse um celular novo ou se eu tivesse que formatar ele,
eu só teria acesso aos aplicativos. Vai estar lá a listagem. Ah, seu celular tinha um WhatsApp, ele vai instalar o WhatsApp. Se o celular tinha o seu Instagram, vai instalar o Instagram. Ele vai só fazer um checklist das aplicações, mas você ainda vai precisar adicionar a sua conta em todos eles. Não vejo tanto assim como vantagem, mas às vezes a gente tem uns joguinhos na Play Store que a gente faz nem a menor ideia do nome, então talvez isso seja útil. Agora, para celular, é melhor fazer o backup de arquivos mesmo, das suas fotos, dos seus vídeos. Inclusive, nem salvem suas fotos e seus vídeos no armazenamento interno do celular. Salvem na nuvem, salvem no Google Fotos, que seja, ou no seu Drive. Enfim, se você não mandar o seu e-mail para ninguém, não tem problema. Mas pelo menos você não gasta armazenamento com mídias avulsas, tá? Porque o armazenamento de celular é muito restrito. Aqui eu ainda falaria sobre o RAW 123, sobre o nosso queridíssimo Baidu, que são programas que a gente tem ele como vírus. Mas, de fato, pode ser que tenha gente que queira utilizar o RAW 123 ou o Baidu. O Baidu, ele se auto-intitula um antivírus. Eu acho isso daqui de uma, como eu posso dizer, de uma autoconfiança incrível. Alguém já teve problema com Baidu e RAW 123 aqui? Não? Eu tive. E muitos. O RAW 123, ele se instala no teu navegador e vira só uma barrinha, que ele vira automaticamente o teu site, aliás, o teu engenho de pesquisa e a tua página inicial. Só que ele não é só remover a barrinha, porque você pode fazer isso indo nas configurações do navegador. Além disso, você tem que fazer alguns outros ajustes para remover ele completamente, porque senão você pode até desinstalar o navegador, que ainda vai continuar lá. Ele é um corno persistente. Eu chamo de corno porque eu tive um dia inteiro para tirar essa marmota. E essa palavra que eu acabei de falar, que eu já repeti 2 vezes, ainda continua como friendly family, porque todo mundo é ou um dia será, tá? Então, não achem ruim. Eu não vou perder meu vídeo por isso. Qual é o melhor antivírus na opinião? Como eu falei, o Emerson, Kaspersky, tá? Ele tem uma versão gratuita. Se você quiser instalar, se você quiser realmente um antivírus, vá nele, tá? Pronto. Aqui tem ainda falando sobre o nosso Round 23 e o Baidu. E temos a nossa atividadezinha. Antes da atividade, eu vou só pontuar de novo sobre telefonia, que é dica do tio Maurício mesmo. É arquivo comum, é foto, é vídeo, manda para o Drive, beleza? Porque seus 32 GB de armazenamento no seu celular não merecem ficar lotados por causa disso. Beleza? Limpem os caches do celular de vocês. Não fiquem se atendo a mensagens, a fotos, a vídeos que receberam no WhatsApp, tá? Apaguem, não tem necessidade. Ah, mas eu gosto tanto daquela. Beleza, saudosista. Então não reclama quando o teu celular tiver com 40 GB só de cache, tá? Que não tem a menor necessidade disso. E para essa atividade, como algumas vezes a gente tem mais pessoas que computadores, eu coloquei ela como em equipe, ok? Mas caso você queira fazer ela sozinho, não tem problema. O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês dividam-se em equipes, caso seja necessário, e pesquisem o que é phishing e as maneiras de evitá-lo, tá? Tem a ver com o nosso conteúdo da aula, só que se eu explicar o que é, não vai ter motivo de pesquisar, não é mesmo? E por onde é que vocês vão enviar? Eu vou deixar aqui como uma parte desse slide o e-mail para vocês enviarem, tá? Pronto. Ao encerrar a sua pesquisa, ao finalizar ela, lembrando, você pode deixar ela um pouquinho maior caso você queira. Uma parte você coloca a definição, outra parte você coloca as maneiras de conseguir evitá-lo. Outra você pode, não sei, se faltar alguma informação, citar exemplos de phishing, exemplos de redes sociais em que isso pode acontecer. Já dei aqui uma ajuda para vocês saberem o que é, tá? Então, essa pesquisa vocês podem fazer utilizando um editor de texto do computador ou entrando na sua conta Google e me mandando no corpo do e-mail. Mas eu quero essas informações aqui, beleza? Ah, Maurício, mas eu ainda não sei fazer isso. Faça da forma como você conseguir, porque tanto a gente vai aprender como enviar um e-mail nas próximas aulas, como a gente vai aprender como é que se utiliza um editor de texto também nas próximas aulas. Mas nada me impede de pedir uma pesquisa para vocês, porque eu sei que vocês fazem isso com os outros professores. Não no CEDAF, mas na vida como um todo, o professor de geografia de vocês pede uma pesquisa, vocês mandam como? Então. Oi? No papel. Mandam no papel? Vocês querem umas folhinhas? Sério? Vocês querem folha? Pronto, vou encerrar aqui a gravação. A aula que vem é a sexta aula, aula de Linux. É uma das primeiras formas da gente começar a interagir e começar a construir nossa nota final, tá? Em cima dessa aula, a gente vai dividir equipes, a gente vai escolher temas para os seminários e cada uma das equipes vai apresentar um trabalho sobre Linux, sobre uma distribuição diferente. Então,
Eu não vou dividir as próprias turmas, eu vou deixar que vocês façam isso, contanto que eu não fique com preocupação de, você já está em equipe, meu filho? Você já está em equipe, meu filho? Porque, pelo amor de Deus, isso é chato. Chega na semana da apresentação, menino, pessoal, não sei qual é a minha equipe, não. Chega no dia, pessoal, não sei qual é a minha equipe. Aí a vontade de dar uma cadeirada nele, mas eu posso? Não. A vontade é grande, tá? Então, eu só peço que vocês agilizem, tá? Já pensem aí nas possibilidades. Vão ser 4 equipes, porque a gente tem uma turma aí de um máximo umas 26 pessoas. Quando forem apresentar, vocês podem apresentar preferencialmente presencial, mas o pessoal que só pode fazer o trabalho de casa vai apresentar de casa, habilitando o seu áudio lá em casa e pronto. E começa a falar daqui, eu trago até a caixinha de som. Aí o pessoal vai conseguir te escutar, beleza? A gente vai ver melhor como é que vai ser esse trabalho e quanto tempo de apresentação na semana que vem, mas eu quero que vocês já venham sabendo que teremos isso, para não ficar ninguém dizendo, meu Deus, do nada isso, ok? Então, o pessoal que está de casa, escreva aí chamada no chat para a gente ter uma confirmação final. Eu já fiz a frequência, mas eu não posso deixar de pedir isso. E nos vemos na segunda-feira da semana que vem. 8h30 da manhã sempre, tá?